Salve meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha aqui na nossa plataforma do Direção Concursos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini e eu sou professor de Legislação Penal Especial aqui da casa. Hoje eu estou aqui para tratar com vocês sobre a nossa segunda maratona para o cargo de agente da Polícia Federal. Hoje, dentro dessa uma hora que nós temos para tratar sobre legislação penal especial, eu vou trazer para vocês principais pontos sobre a nova lei de abuso de autoridade, a lei de drogas, a lei de tortura, vou falar também sobre o Estatuto do Desarmamento e a lei dos crimes ambientais. É claro que, como eu falei para vocês, pessoal, eu quero trazer o maior número de informações possíveis para dentro dessa uma hora. Eventualmente, se ficar faltando algum tópico, vocês não hesitem e podem me procurar nas minhas redes sociais. E esse material que nós vamos utilizar aqui ao longo da nossa aula vai ficar disponível para vocês aqui na nossa plataforma. Então, para que a gente não perca tempo, vamos direto para o nosso assunto. Vamos lá. Olha só, como eu falei para vocês, hoje é a nossa segunda maratona para o cargo de agente da Polícia Federal. Aqui, pessoal, ficam os meus contatos, tá? Se vocês quiserem. Meu Facebook, meu canal no YouTube, o meu e-mail e também o meu Instagram. Vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir a nossa aula de hoje falando sobre a Lei de Abuso da Autoridade, a Lei 13.894 de 2019. Essa, pessoal, é uma legislação que sobreveio ao ordenamento jurídico e que eu tenho certeza absoluta que vai cair no seu concurso. Se fosse para eu apostar aqui com vocês qual a legislação que mais vai ser cobrada, eu tenho certeza que vai ser a Lei de Abuso de Autoridade. Por quê? Porque é uma legislação nova, é uma lei que vai cair em concurso público porque o seu examinador quer saber se você está atualizado com as legislações. O seu examinador vai querer pegar você, principalmente, eu acho que fazendo comparações com a lei de abuso de autoridade anterior, tentar fazer algum comparativo da lei de hoje com a anterior lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Olha só, primeiro nós vamos fazer algumas considerações gerais aqui para ver o âmbito de aplicação da lei de abuso de autoridade. Eu deixei um esquema para vocês aqui falando sobre os agentes públicos em sentido lato, que estejam no exercício de suas funções e a pretexto de exercê-las. Olha o que diz o nosso artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridades cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Pessoal, quem é o agente público? Aqui vai entrar todos os agentes públicos, sejam eles do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Ministério Público, vai entrar os servidores públicos dos Tribunais de Contas. Pessoal, vai entrar todos os servidores públicos do Brasil, seja ele por mandato eletivo, seja por cargo comissionário ou por cargo efetivo. Todos, ou também aquele que exerce uma função pública de forma transitória. Por exemplo, o mesário, o jurado no tribunal do júri, também podem ser autores dos crimes de abuso de autoridade. Ou seja, a lei de crime de abuso de autoridade, a nova lei, ela se irradia por todos esses indivíduos que eu acabei de falar para vocês. Vamos voltar aqui para o nosso material. Então, olha só, o que eu falei são os agentes públicos, e aí eu disse para vocês, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Executivo, Ministério Público e tudo mais, no exercício das suas funções. Ou seja, aqui nós temos aquele indivíduo que está em efetivo exercício das suas funções públicas. Por exemplo, um juiz de direito, um delegado de polícia, um policial rodoviário federal, o próprio agente da Polícia Federal, um delegado de polícia civil, delegado da Polícia Federal, nós temos promotor de justiça, defensor público, seja senador, deputado federal, presidente da República, todos que estejam no exercício do seu cargo. E aí o curioso é que aqui eu falo para vocês daqueles indivíduos que estão a pretexto de exercê-las, a pretexto de exercer a sua função pública. O que seria isso? Pessoal, vocês imaginem a seguinte situação. Vocês são servidores públicos nomeados. Vocês foram nomeados para o cargo de agente da Polícia Federal. Porém, vocês ainda não tomaram posse. Ou seja, a posse que dá o efetivo exercício para o cargo público é quando vocês vão estar investidos nas suas funções. Porém, caso vocês pratiquem algum crime previsto na lei de abuso de autoridade, antes mesmo de tomarem posse, seja na nomeação, vocês estão a pretexto de exercer uma função pública. Nesse caso, vocês também podem ser autores do crime de abuso de autoridade. É claro que eu sei que nós aqui e vocês, alunos do direção, jamais fariam uma coisa dessa.
Eu estou usando esse exemplo para que vocês consigam visualizar as etapas do concurso público, desde o ato da nomeação até o ato da posse, em que vocês vão estar a pretexto de exercer uma função pública. E aí, nesse caso, seja qual for o cargo público, eu falei aqui do agente da Polícia Federal, nós podemos pegar o delegado da Polícia Civil, o delegado da Polícia Federal ou qualquer outra carreira pública. O indivíduo está a pretexto de exercer a função, pratica um crime previsto na lei de abuso de autoridade com o dolo específico, que logo em seguida eu vou explicar para vocês, e aí, nesse caso, ele vai estar incorrendo na lei de abuso de autoridade, vai ser punido com base na lei de abuso de autoridade. Tudo entendido? Vamos dar seguimento. Olha só, o parágrafo 1º diz o seguinte, ó: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando elas forem praticadas pelo agente público, seja ele no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-la, com a finalidade específica. Pessoal, isso aqui é o que vocês precisam ter muito bem fixado na mente de vocês. O que esse parágrafo 1º quer nos dizer? Ele está falando sobre o dolo específico. Vocês devem ter visto nas aulas de direito penal que nós temos crimes no ordenamento jurídico que eles possuem como elemento subjetivo, ou seja, o dolo do agente. Alguns são de dolo genérico, como por exemplo o crime de furto, e outros têm um elemento subjetivo específico, ou seja, o indivíduo deve praticar uma conduta visando determinado resultado, que é o caso dos crimes da lei de abuso de autoridade. Mas qual é a finalidade dos crimes de abuso de autoridade? Vamos voltar aqui para o nosso texto legal. Finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O que isso está querendo dizer? Ou seja, não basta que a autoridade pública pratique determinada conduta prevista na lei de abuso de autoridade. Por mais que a autoridade pública ela pratique uma conduta prevista na lei de abuso de autoridade, nós temos a mera subsunção objetiva. O que é isso? É o encaixe da conduta do agente público no mundo fenomênico, no mundo exterior, no mundo dos fatos, à norma penal incriminadora. Porém, se essa conduta do agente público ela não estiver voltada para, vamos lá, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, não vai haver o crime de abuso de autoridade. É obrigatória a presença desse elemento subjetivo específico. Depois, quando nós fizermos algumas questões, que eu preparei algumas questões inéditas acerca da lei de abuso de autoridade, nós temos um caso hipotético em que eu vou mostrar para vocês o mero capricho, por exemplo, da autoridade pública. Aí, nesse caso, nós vamos estar diante de um crime de abuso de autoridade. Tudo certo? Vamos voltar então. Olha só. O nosso parágrafo 2º diz o seguinte: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pessoal, isso aqui nada mais é do que trazer expressamente no corpo legislativo algo que acontece corriqueiramente dentro do Poder Judiciário, seja no Poder Legislativo ou no Poder Executivo. Vamos pegar a Câmara de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara. O que acontece lá? Eles têm uma divergência acerca do pensamento legislativo sobre determinada norma jurídica. Nós, dentro do Poder Judiciário, nós temos diversas interpretações que podem ser dadas a determinada matéria. Então, o que acontece? Nós estamos tratando aqui da hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica, que é aquilo que está focado na interpretação das situações. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Suponhamos que um juiz de primeiro grau ele condene determinado indivíduo pela prática de determinado fato. Porém, esse indivíduo apela, ou seja, entra com um recurso de apelação no Tribunal de Justiça. Chega no Tribunal de Justiça, os desembargadores que vão julgar esse indivíduo entendem que ele não é um culpado, que ele é inocente, ou seja, houve uma divergência de entendimento do mesmo processo em que as provas observadas pelo juiz de primeiro grau são as mesmas provas observadas pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Isso acontece diuturnamente dentro dos três poderes. Então, o que isso veio para a nossa lei? Com que sentido? Veio reforçar para dizer para as autoridades públicas que, nesse caso, não vai haver abuso de autoridade. Ou seja, para que não haja perigo para a autoridade pública expressar a sua livre convicção acerca daquilo que está posto à sua frente para julgamento ou para análise. Tudo compreendido? Vamos seguir. Olha só. Dando prosseguimento.
Ainda dentro das considerações gerais, nós vamos para os sujeitos ativos, que eu falei para vocês que eram todos aqueles indivíduos que estão dentro dos três poderes, são os membros dos tribunais de contas, secretários de Estado, todas essas pessoas, tá? Vamos lá, ó. O artigo 2º diz o seguinte: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, indireta das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, são aquelas que pertencem à administração pública indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, legislativo, judiciário e executivo, dos estados, do Distrito Federal, de município e de território, compreendendo, mas não se limitando. O que é isso, pessoal? Isso aqui é um rol exemplificativo. O que isso quer dizer? Que essas autoridades aqui, elas podem ser ampliadas, ou seja, há a possibilidade de outros agentes públicos praticarem os crimes de abuso de autoridade, não somente os que estão aqui elencados. Vamos lá. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo. Os membros do Poder Legislativo, aqui vai os assessores dos senadores, assessores de parlamentares, seja deputado federal, seja senador, aqui vai todos, pessoal, tá? Membros do Poder Judiciário, juiz de direito, analista do Tribunal de Justiça, vai técnico do Tribunal de Justiça, vai agente administrativo do Tribunal de Justiça, oficial de justiça, todos os cargos entram aqui, tá? Membros do Ministério Público, analista ministerial, agente administrativo do Ministério Público, promotor de justiça, todos entram nessa leva. Membros dos tribunais ou conselho de contas, tá? E aqui o parágrafo único diz o seguinte: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Quem é aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração? Eu dei 2 exemplos para vocês, pessoal. O mesário nas eleições e o jurado, quando é convocado para compor o conselho de sentença no tribunal do júri. São 2 servidores públicos sem remuneração que podem praticar condutas descritas na lei de abuso de autoridade, caso a pratiquem com o dolo específico que eu expliquei para vocês anteriormente, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da lei de abuso de autoridade. Vamos voltar. Por eleição, nomeação, designação, as formas de provimento do cargo público, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. E aqui eu fiz um breve resumo para vocês sobre essas autoridades, sobre esses sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Então vamos lá. Lembrem-se da administração direta, indireta e fundacional. O indivíduo pode ser servidor ou não. Ele pode estar em exercício transitório ou sem remuneração. Qualquer fórmula de investidura ou vínculo, aqui nós podemos ter o servidor efetivo e o comissionado, alcançando militares, membros do poder, Ministério Público, tribunais e Conselho de Contas, tá? Isso aqui é um breve resumo que eu fiz, que eu deixei preparado para nossa aula. Vamos seguir, ó. Olha só. Pessoal, analisando todos os artigos da Lei de Abuso de Autoridade, eu preparei para vocês algumas categorias de crimes, ou seja, nós temos crimes que estão elencados dentro dessas 4 categorias que eu deixei especificadamente aqui para vocês. A nossa aula aqui não vai visar a análise de tipo por tipo penal da Lei de Abuso de Autoridade, porque se eu fosse analisar cada um dos tipos penais da Lei de Abuso de Autoridade, eu teria que ter uma aula no mínimo de 3 horas e eu não conseguiria tratar com vocês acerca das outras legislações que eu tenho previsto aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um aparato geral das informações necessárias para a Lei de Abuso de Autoridade. Nas próximas leis, como por exemplo a Lei de Tortura, que é uma lei razoavelmente curta, e a Lei de Drogas, que tem alguns pontos específicos, o Estatuto do Desarmamento também, eu consigo falar para vocês sobre alguns tipos penais específicos e que mais caem em prova, diferente da Lei de Abuso de Autoridade, porque é uma lei nova. Então, nós não temos ainda informações acerca de quais são os tipos penais que mais são cobrados nesses concursos que vão cobrar a Lei de Abuso de Autoridade, tá? Vamos voltar aqui então, ó. Então, o que acontece? Eu dividi nessas categorias para vocês.
Qual é a nossa primeira categoria? Nós temos crime de abuso de autoridade que prevê excesso na investigação ou na instrução processual penal, ou seja, digamos que um juiz de direito pratica determinada conduta de forma excessiva com o fim de prejudicar determinado réu numa instrução processual penal por mero capricho, por vontade de ver aquele indivíduo condenado. Nós temos os excessos contra os que sofrem a restrição de liberdade, seja essa restrição de liberdade por pena privativa de liberdade, prisão em flagrante ou medida de segurança. E a medida de segurança, você sempre lembre, nós temos a medida de segurança detentiva e a medida de segurança restritiva, que é o tratamento ambulatorial ou a internação psiquiátrica, tá? Voltando. Nós temos também os crimes de modificação da verdade ou manipulação. Digamos que um delegado de polícia, uma das diligências imediatas que ele deve fazer nos crimes que deixam vestígio é se dirigir ao local e isolar o local do crime. Digamos que ele vá para o local do crime e ele altera a cena do crime para beneficiar uma terceira pessoa, para beneficiar aquele acusado que ele vê que é seu amigo, porque nós não temos exceção de suspeição no âmbito policial. Ou seja, se nós tivermos uma amizade íntima entre o suposto criminoso e o delegado de polícia, é claro que o delegado de polícia ele deve dar-se por suspeito para não presidir esse inquérito policial. Porém, não é cabível a exceção de suspeição dos atos policiais. Isso é o artigo 108 do Código de Processo Penal. E aí digamos que esse delegado de polícia altera a cena do crime. Esse é um problema. Se ele alterasse a cena do crime para beneficiar esse indivíduo que supostamente é seu amigo, nesse caso nós estamos diante de um crime de abuso de autoridade, tá? Dando seguimento aqui, ó. A nossa quarta categoria são aqueles crimes de abuso de autoridade que violam a intimidade, a honra e a imagem das vítimas, tá? Seguindo, nós temos a gravidade dos crimes de abuso de autoridade. Bom, quanto à gravidade, eu também dividi em dois tópicos. Primeira coisa, nós temos os delitos menos graves. Se nós analisarmos, ambas as penas são de detenção. Se nós pegarmos o artigo 33 do Código Penal, nós temos os patamares de cumprimento de pena. Regime fechado acima de 8 anos, de 4 e não excede a 8, regime semiaberto, e nós temos menor que 4, regime aberto. Porém, a pena de detenção ela nunca vai poder começar no regime fechado, salvo se o indivíduo for reincidente. Nesse caso, a pena de detenção, o indivíduo vai sempre começar vai dar início ao cumprimento da pena no regime semi-aberto. Então, voltando aqui, ó, como eu falei para vocês, todos os crimes da lei de abuso de autoridade são puníveis com detenção, ou seja, esses indivíduos não vão poder iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Regime fechado, não, tá? Somente o semiaberto, tá? E aí o que acontece? Ó? Por que eu botei delitos menos graves e delitos mais graves? Por quê? Detenção de 6 meses a 2 anos mais multa, nós temos a incidência da lei do juizado especial criminal, a lei 9.099 de 95, que trata das contravenções penais e as infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme seu artigo 61, que são aquelas infrações que têm pena máxima abstratamente combinada igual ou inferior a 2 anos, cumulado ou não com multa. E nós temos também os delitos mais graves, que tem uma detenção de 1 a 4 anos e multa. Nesse caso aqui, dos delitos mais graves, nós não vamos ter a incidência da lei dos juizados especiais criminais. Por quê? Porque a pena máxima abstrata a esses crimes é de 4 anos. Ela supera o patamar previsto no artigo 61 da lei 9.099. Porém, vocês não podem se esquecer que nesses casos dos delitos mais graves é cabível sim o sursi processual, a suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da lei do GCRIM. Por quê? Porque o sursi processual ele se irradia por todo o ordenamento jurídico e ele é cabível para aquelas infrações penais que tenham pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Vou dar um exemplo para vocês de um crime do Código Penal que é cabível o sursi processual, que é o crime de furto, porque ele tem pena mínima igual ou inferior a 1 ano. A pena do furto é de 1 ano, a pena mínima, tá? Então esse é um exemplo que cabe o sursi processual e vai caber aqui também na lei dos crimes de abuso de autoridade. Porém, quero que vocês fiquem atentos a mais um ponto. O artigo 90A da Lei dos Juizados Especiais Criminais vedou expressamente a aplicação do GCRIM no âmbito militar. Ou seja, se o servidor que praticar a conduta do crime de abuso de autoridade for um militar,
não vai ser aplicado a Lei 9.099. Não vai haver transação penal, não vai haver suspensão condicional do processo e não vai haver aplicabilidade da lei do GCRIM, do seu rito sumaríssimo por termo circunstanciado e todas aquelas informalidades que nós temos dentro do GCRIM. Não vai se aplicar quando o agente criminoso, o sujeito ativo, for militar. Tudo certo? Vamos prosseguir. Olha só. Seguindo aqui, eu falo para vocês também sobre a natureza da ação penal dos crimes de abuso de autoridade. Vamos lá. A ação penal nos crimes de abuso de autoridade, primeira coisa, ela é a ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada é aquela que independe de qualquer tipo de representação da vítima. Ou ela pode ser a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, quando é cabível a ação penal privada subsidiária da pública? Esse tipo de ação é cabível quando o Ministério Público permanece inerte no prazo para o oferecimento da denúncia. O prazo para o oferecimento da denúncia está no artigo 46 do Código de Processo Penal. Para réu preso é 5 dias e para réu solto é 15. Claro que esses prazos, pessoal, na prática, o prazo de réu preso sempre é cumprido. Agora, pelo excesso e acúmulo de serviço do Ministério Público e do Poder Judiciário, quando se trata de réu solto, fica difícil cumprir o prazo de 15 dias. E aí, nesse caso, abre-se ao ofendido ou à vítima o direito de exercer, dentro do prazo decadencial de 6 meses do exercício do direito de queixa, lá do artigo 38 do Código de Processo Penal, iniciar a ação penal privada subsidiária da pública. Porém, conforme o artigo 29 do CPP, é facultado ao Ministério Público repudiar a queixa, aditar a queixa ou simplesmente dar aval a essa queixa apresentada pelo ofendido e prosseguir apenas com os custos legis dentro da ação penal. Tudo certo? Voltando. Essas são as naturezas da ação penal, ou seja, vocês não podem cair em pegadinha. Dentro da lei de abuso de autoridade não é cabível a ação penal pública condicionada à representação, tá? Isso vocês tirem da cabeça, isso não é cabível, tá? Prosseguindo, então, olha só. Os efeitos da condenação também, outra parte importantíssima, ó. Quanto aos efeitos da condenação, nós temos aqui o efeito automático, que é o efeito extrapenal. Reparação dos danos, ela é automática, ou seja, o indivíduo vítima do crime de abuso de autoridade, ao ingressar no juízo civil, só vai discutir o quanto indenizatório. Ele não vai precisar fazer prova da existência daquele dano, porque já está aprovado mediante sentença penal condenatória. E também o ofendido, a ele é facultado fazer, ou o Ministério Público, quando exerce a ação penal pública incondicionada, ou o ofendido na ação penal privada subsidiária da pública, pedir a indenização para o juiz, a partir do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, em que o juiz poderá fixar um mínimo indenizatório para a reparação dos danos. E aí o que acontece? O indivíduo vai executar esse título na Justiça Civil e aí depois, digamos que o indivíduo tenha recebido um título na Justiça Penal de R$1.000, tá? O juiz fixou R$1.000 de indenização. Porém, a vítima ingressa na Justiça Civil, no juiz, na Justiça Comum, pleiteando uma indenização de R$10.000. Ela ganha esses 10 mil. Desses 10 mil vão ser descontados R$1.000 que já foram pagos e já houve condenação na Justiça Criminal. Tudo certo? Vamos seguir então. Ó. Como efeito não automático, ou seja, é aquele que vai ter que ter uma motivação do magistrado na sentença. O que nós temos? A perda do cargo, mandato ou função pública, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Só que para se aplicar esse efeito é necessário a reincidência específica, ou seja, o indivíduo deve ter sido condenado pela prática de um crime de abuso de autoridade e antes de passar do período depurador de 5 anos, ele tem que ter praticado nova conduta de abuso de autoridade. Esse indivíduo não vai poder ter a perda do cargo, por exemplo, se ele foi condenado anteriormente por um furto, foi condenado por um roubo e logo em seguida ele foi condenado pela prática de um crime de abuso de autoridade. Nesse caso, não vai poder se aplicar a perda do cargo. Só é aplicável para a reincidência específica nos crimes da lei de abuso de autoridade. Certo? Vamos seguir. Olha só. Dando seguimento, pessoal. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos a substituição da PPL por PRD, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Nós temos, dentro da lei de abuso de autoridade, a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao caso concreto pela prestação de serviço à comunidade ou entidade pública e a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos ou vantagens. Eu não quero que vocês confundam essa hipótese, tá? Com a perda do cargo decorrente da condenação. A perda do cargo decorrente da condenação, ela vem no caso de reincidência específica.
A suspensão do exercício do cargo é quando o indivíduo foi condenado uma única vez por um crime de abuso de autoridade, teve a sua pena privativa de liberdade estabelecida num patamar que não supere 4 anos e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, ele vai poder ter esse benefício da substituição daquela pena privativa de liberdade por essa pena restritiva de direito. Nós temos apenas 3 crimes dentro da lei de abuso de autoridade, pessoal, que se não me falha a memória, o artigo 13, o artigo 22, inciso 1º e o artigo 24 da lei de abuso de autoridade, que são crimes que são praticados com violência ou grave ameaça. Nesses casos, é vedada a substituição da PPL por PRD, por expressa previsão no Código Penal, no artigo 44, inciso 1º, tá? Vamos seguir aqui então, ó. Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Chegou aqui o nosso momento de fazer nossas questões inéditas, tá, pessoal? Vamos lá, então. Vamos dar início às nossas questões. A nossa questão de número 1 diz o seguinte. A nova lei de abuso de autoridade prevê crimes de ação penal pública condicionada à representação e crimes de ação penal pública incondicionada. Certo ou errado? Eu falei para vocês que a ação penal pública condicionada à representação, vocês têm que tirar da cabeça de vocês, porque isso aqui muito provavelmente vai ser pegadinha de concurso. Então, nossa primeira questão aqui é errada. Questão número 2. A nova lei de abuso de autoridade prevê expressamente a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, exercida no prazo de 10 meses contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Pessoal, não é 10 meses. Eu falei para vocês que o prazo é 6 meses, conforme o artigo 38 do Código de Processo Penal, tá? CPP. Então, o nosso segundo gabarito aqui também é errado. Vamos lá. Questão número 3. Conforme a Lei 13.869 de 2019, constitui efeito automático da condenação por crime de abuso de autoridade a perda do cargo, do mandato ou da função. Pessoal, o que eu falei para vocês? Eu constitui efeito automático da condenação somente nos casos de reincidência. É um efeito não automático. Então, o nosso gabarito aqui também é errado. Questão número 4. Conforme a Lei 13.869, para aplicar a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, deverá o juiz motivar expressamente na sentença condenatória. Pessoal, essa questão aqui está perfeita, tá? Vamos lá. Questão número 5. Nos termos da Lei de Abuso de Autoridade, não é possível a substituição da PPL por PRD? A questão já está morta aqui. Eu acabei de explicar para vocês sobre a substituição da PPL por PRD. Então, o gabarito para a nossa questão número 5 é errado. Dando seguimento. Vamos lá. Questão de número 6. De acordo com a nova lei de abuso de autoridade, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade? Pessoal, corretíssimo. Falei para vocês sobre a hermenêutica jurídica. Questão número 7. O policial civil Austin submeteu Caracas, preso em flagrante, a interrogatório policial durante o repouso noturno. Nessa situação, Austin responderá por crime de abuso de autoridade? Pessoal, vou explicar para vocês. Realizar interrogatório policial durante o repouso noturno é uma das hipóteses de crime de abuso de autoridade caso o agente público, a autoridade policial, tenha praticado isso com algum dos fins previstos no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Porém, uma das exceções é quando esse indivíduo é preso em flagrante delito, que é justamente a exceção que nós temos nessa questão. Vamos voltar aqui, ó. O policial civil Austin submeteu Caracas preso em flagrante a interrogatório. Ele vai responder por crime de abuso de autoridade? Não, ele não vai. Então, o gabarito aqui está errado. Questão número 8. De acordo com a nova lei de abuso de autoridade, para aplicar a perda do cargo, do mandato ou da função pública, deve o juiz motivar de forma específica na sentença condenatória, desde que o réu seja reincidente em crime doloso. Pessoal, olha a pegadinha aqui, ó. Crime doloso, não. O indivíduo tem que ser reincidente específico, tá? Em crimes de lei de abuso de autoridade. Então, o gabarito para a nossa questão número 8 também é errado. Vamos lá. Questão número 9, ó. O juiz Austin decretou em processo judicial a indisponibilidade dos ativos financeiros no valor de R$1 milhão do réu Caracas, por conta de uma execução que este tinha com a parte autora no valor de 100 mil. O réu Caracas peticionou pedido a reconsideração da medida, requerendo a redução do valor bloqueado para patamar compatível à sua dívida. Porém, Austin manteve a decisão judicial. A partir da situação hipotética, Austin poderá responder por crime de abuso de autoridade? Pessoal, o gabarito dessa questão aqui é certo. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o mero capricho? Prestem atenção na questão. Ó. O juiz bloqueou 1 milhão de uma dívida de 100 mil. O réu Caracas peticionou pedindo a reconsideração da medida, mostrando que ele queria que fosse diminuído o valor da penhora para o valor de 100 mil, que era o valor da dívida. Mas o juiz manteve a decisão inicial. Nesse caso, esse juiz vai poder sim incidir nos crimes da lei de abuso de autoridade, certo? Então vamos lá. Desse modo, pessoal, aqui ó, nós temos o nosso gabarito, tá? Mostrei aqui para vocês cada uma das nossas questões, ó. Errado, 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 certo, errado, certo, errado, errado e certo. Beleza, pessoal? Vamos lá.
Então, olha só, dando continuidade ao nosso estudo, a gente encerrou os principais pontos da lei de abuso de autoridade e vamos passar para a lei de tortura agora. Vamos lá. Olha só. Artigo 1º da lei de tortura diz o seguinte: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Pessoal, primeira coisa, violência ou grave ameaça é o meio executório utilizado para a prática do crime, tá? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Vocês conseguem perceber que os crimes da lei de tortura também têm um dolo específico? Causar sofrimento físico ou mental. Esse é um dolo específico, tá? Alguém, o que é alguém? Alguém, pessoal, é o objeto material do nosso crime, objeto material. O que é o objeto material? Pessoal, o objeto material é toda pessoa ou coisa sobre qual recai a conduta do agente criminoso. Então vamos lá. Olha só. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental. O crime de tortura, aqui nesse caso, ele é um crime comum, pessoal. Tá? O que é um crime comum? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então vamos lá. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Nesse caso, nós estamos diante, pessoal, de uma figura chamada tortura prova, tá? É desse modo que costuma cair em concurso. Eles tratam as hipóteses do crime de tortura a partir das suas nomenclaturas doutrinárias, tortura prova, e depois eu vou explicar para vocês o que é essa modalidade de tortura. O indivíduo que constrange alguém, causando sofrimento físico ou mental para que essa pessoa assine uma declaração de confissão de dívida. É uma tortura à prova. Essa é uma das modalidades do crime de tortura do artigo 1º, inciso 1º, a linha A. Vamos dar seguimento, ó. A segunda possibilidade do crime de tortura, para provocar ação ou omissão. O que é ação? Ação é um agir, é uma conduta comissiva. E uma omissão é uma conduta comissiva, é deixar de fazer alguma coisa. Nesse caso, nós estamos diante da tortura crime, pessoal. Chamada tortura crime, tá? O que é isso? Para provocar ação, imaginem que o indivíduo coloca determinada vítima numa cadeira elétrica, desfere choques elétricos, obrigando esse indivíduo a praticar uma extorsão mediante sequestro. Ele está ele está torturando essa pessoa, causando sofrimento físico ou mental para que ela faça uma ação. Que ação é essa? Praticar o crime de extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal. Nós temos também a tortura crime na modalidade omissão. Suponhamos que determinado indivíduo esteja sendo torturado por esses choques elétricos dessa cadeira elétrica para que não seja testemunha em um processo criminal. Nesse caso, também há a incidência do crime de tortura, do artigo 1º, inciso 1º, a linha B da Lei 9455 de 97, tá? Dando seguimento. A letra C, tá? Em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui nós temos a tortura discriminação, tá? Tortura discriminação. Tá? O que acontece nessa modalidade de tortura discriminação? Nesse caso, suponhamos que determinados indivíduos capturem uma pessoa negra e aí torturem essa pessoa com base em achicotadas, dizendo que eles deveriam voltar ao período da escravidão, deveriam voltar a ser escravos. Nesse caso, esse indivíduo que praticou essa monstruosidade vai ser agente criminoso de um crime de tortura. O crime de tortura, discriminação, previsto no artigo 1º, inciso 1º, a linha C da Lei 9455. Vamos dar seguimento. Olha só o que diz o nosso inciso 2º. Comete crime de tortura aquele indivíduo que submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pessoal, nesse caso aqui nós estamos diante de um crime bipróprio. O sujeito ativo só pode ser o indivíduo que tenha a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. E a vítima só pode ser aquela pessoa que está sob a guarda, a autoridade ou poder do agente criminoso. Então nós temos um crime bipróprio. Eu vou dar um exemplo para vocês. E isso foi exemplo, caso concreto dos tribunais superiores, foi decidido pelo STJ. Uma babá que apagava bitucas de cigarro no bebê no qual ela mantinha cuidados. Então vocês imaginem a situação de uma babá
que fuma, ela pega o cigarro, simplesmente apaga aquela bituca de cigarro no corpo da criança. Aí qual foi o debate? Se era o crime de maus tratos do artigo 136 ou o crime de tortura nessa modalidade do inciso 2º. Pessoal, é claro que é o crime de tortura, porque nós estamos causando um intenso sofrimento físico a uma criança. Tá? Não há que se falar no crime de maus tratos. O crime de maus tratos está no artigo 136 do Código Penal. E os verbos nucleares da situação do crime de maus tratos é completamente diferente. Então o que você tem que gravar aqui é que nós estamos diante de um crime bipróprio, certo? Prosseguindo. Olha só, vamos fazer uma questão a respeito desse tema. Ó. À luz das disposições da Lei 9495 de 97, que trata dos crimes de tortura, julgue o item seguinte. A babá que, mediante grave ameaça com forma de punição por mau comportamento durante uma refeição, submete menor que esteja sob sua responsabilidade a intenso sofrimento mental, não pratica o crime de tortura por falta de tipicidade, podendo ser acusado de maus tratos. Pessoal, esse gabarito aqui está absolutamente errado. Ela vai praticar o crime de tortura sim, porque nós estamos diante de um intenso sofrimento físico ou mental, tá? E a pena para esse crime é uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Prosseguindo, olha só. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Pessoal, então olha só. Nesse caso aqui, o sujeito ativo, quanto ao sujeito ativo, essa é uma possibilidade de crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Porém, o sujeito passivo vai ser aquela pessoa que se encontra presa ou ela está em medida de segurança, seja tratamento ambulatorial ou internação psiquiátrica. O que acontece? Olha só, vou ler de novo para vocês. Sujeito a medida de segurança, sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei. Suponhamos que, pessoal, na grande maioria dos casos aqui, o agente criminoso, quando envolve essa prática, costuma ser o carcereiro, mas como eu estou dizendo para vocês, quanto ao sujeito ativo é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não necessariamente o agente penitenciário que acaba excedendo um ato contra um criminoso, contra um apenado, tá? Então, suponhamos que aquele apenado ele está portando o celular dentro da cela. Ele cometeu uma falta grave, prevista lá no artigo 50, inciso 5 da Lei de Execução Penal. Porém, para que seja apurada a prática dessa falta grave, vai ser instaurado PAD dentro da execução penal. Se esse indivíduo for condenado pela prática de falta grave, ele pode perder até 1/3 dos dias remidos e ele vai ter a alteração da sua database para conseguir os benefícios da progressão de regime. Porém, suponhamos que no momento em que é instaurado esse procedimento administrativo disciplinar dentro da execução penal, a punição a esse agente criminoso que cometeu a falta grave não foi a perda dos dias remidos. O que acontece? Digamos que ele tenha perdido os dias remidos por parte do juiz de direito, porém o carcereiro acaba dando uma surra, acaba colocando ele numa cela escura, numa cela que não tenha as condições mínimas dentro da execução penal. Nesse caso, esse carcereiro vai poder sim ser responsabilizado pelo crime de tortura nessa modalidade que a gente está tratando aqui do parágrafo 1º. Tá? Voltando, ó. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Pessoal, aqui eu acho que foi um erro grotesco do legislador, tá? Eu sei que a minha opinião ela não é tão relevante porque vocês precisam passar no concurso, mas eu preciso explicar algumas coisas para vocês no que diz respeito a essa previsão do parágrafo 2º. Eu vou ler para vocês aqui, olhando para a nossa tela, para que vocês prestem atenção. Aquele que se omite em face dessas condutas, ele se omite em face das condutas de tortura, que nós vimos até agora, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas isso aqui se trata de um crime comissivo por omissão. Tá? O que acontece aqui? Nós estamos diante da posição de garante. Isso é o artigo 13, parágrafo 2º. Esse indivíduo ele não pode incorrer na pena de detenção de 1 a 4 anos como uma infração, entre aspas, não de menor potencial ofensivo, porque a pena de 4 anos supera o patamar do GCRIM, mas uma infração menor em relação ao crime de tortura. Só que esse indivíduo ele é partícipe do crime de tortura. Quando esse indivíduo ele tem o dever de evitar ou apurar, nós estamos diante da figura do garante. Esse indivíduo ele vai responder como partícipe pela prática do crime e não como um indivíduo que vai ficar com uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Isso é o que eu acho que o legislador quis dizer e acabou não dizendo, tá? Mas isso é só uma crítica que eu estou mostrando para vocês acerca dessa prática
da lei de tortura. Porém, para o concurso, vocês fiquem com a letra da lei. Caso venha essa situação, vocês não hesitem em responder que esse indivíduo vai incorrer numa pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Voltando, ó. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave. A lesão de natureza grave está no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, tá, pessoal? Lá nós temos, por exemplo, a aceleração de parto. Digamos que o intenso sofrimento físico acabe causando uma aceleração de parto. Nós estamos diante de um ato de tortura por uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Causa um aborto, que está no artigo 129 como lesão corporal gravíssima, tá, pessoal? Porque o aborto está no artigo 124 por si só. O aborto como resultado da lesão corporal gravíssima está no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Se resulta a morte, aqui pré-ter dolo, a reclusão é de 8 a 16 anos. Por que se resulta a morte um pré-ter dolo? Prestem atenção no que eu vou explicar para vocês, pessoal. Nós temos o homicídio praticado mediante tortura, o homicídio qualificado praticado mediante tortura, e nós temos a tortura com resultado morte. São duas coisas diferentes. Nós precisamos analisar o dolo do indivíduo. Quando o indivíduo tem o dolo de matar e se utiliza da tortura para o resultado morte, ele responde por um homicídio qualificado mediante tortura. Agora, porém, quando esse indivíduo pratica um ato de tortura e, por conta do intenso sofrimento físico causado nessa vítima, ela vem a óbito em decorrência dos atos de tortura, nós temos tortura com resultado morte, que é um crime pré-ter doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente. E aí, nesse caso, o indivíduo vai ser responsabilizado pela lei de tortura e não pelo crime de homicídio. Então, a relação base que nós temos que ter é ver o dolo do indivíduo, se o dolo era de matar ou se o dolo era de torturar, certo? Vamos adiante. Olha só, parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/6 até 1/3. Nós temos uma majorante, que vai ser aplicada lá na terceira fase da dosimetria da pena. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, que é aquela que tem de 0 a 12 anos de idade, gestante, portador de deficiência ou adolescente de 12 até 18 incompleto, conforme o artigo 2º do ECA, ou maior de 60 anos de idade, a idade estipulada pelo Estatuto do Idoso, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pessoal, vocês lembram que eu falei para vocês disso aqui lá no nosso segundo simulado de agente da PF? Eu falei para vocês em uma das questões de tortura que o efeito automático da condenação, quando o agente público fosse o torturador, era a perda do cargo. Olha só, vamos lá. Tendo como referência a legislação penal extravagante e a jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue o item que se segue. A condenação pela prática do crime de tortura acarretará a perda do cargo ou emprego público e interdição para o seu exercício por prazo igual ao da pena aplicada. Pessoal, contrário, ó, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, o gabarito para a nossa segunda questão aqui é errado, tá? Vamos lá, pessoal, chegamos na lei de drogas, tá? A lei de drogas é outra que tem uma grande incidência em concurso. E agora a gente vai tratar dos principais tipos aqui da lei de droga, tá? Vamos lá. Artigo 28. O que é o artigo 28? Vamos lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Drogas. O que é a droga, pessoal? Vamos começar pelo conceito de droga. O conceito de droga, conforme o artigo 1º da Lei de Drogas, é toda aquela substância capaz de causar dependência física ou psíquica. Porém, o que é droga? Professor, você acabou de falar, é aquela que é capaz de causar dependência física ou psíquica. Tudo bem, mas onde é que eu encontro a droga? Eu só vou poder catalogar dentro dos crimes da Lei 11.343 aquela substância entorpecente que esteja prevista na portaria 344 da Anvisa do Ministério da Saúde. O que eu estou querendo dizer para vocês? A lei de drogas, pessoal, ao se socorrer da portaria 344 do Ministério da Saúde, nós estamos diante de uma norma penal em branco heteróloga ou heterovitelina. O que isso quer dizer? Nós estamos nos socorrendo com uma lei federal de uma portaria do Ministério da Saúde. Então, nós estamos diante de uma norma penal em branco heteróloga ou heterovitelina, diferente da norma penal em branco homóloga ou homovitelina, em que o socorro da legislação ocorre dentro do mesmo corpo legislativo. Conseguiram entender? Então, beleza. A gente fixou o conceito de droga. Vamos voltar. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso, pessoal, é o nosso elemento
elemento normativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o indivíduo tiver autorização ou tiver a determinação legal ou regulamentar para utilizar essa droga, ele vai poder utilizar sem responder pelo artigo 28, tá? Será submetido às seguintes penas, porém nós precisamos analisar algumas outras questões. O crime do artigo 28 é aquele que a gente considera crime vago. Professor, o que é um crime vago? Pessoal, nós temos que diferenciar o tipo vago do crime vago. O tipo vago é aquele que é vedado pelo ordenamento jurídico penal. É aquele que não tem conteúdo determinado tanto no seu preceito primário, que dispõe sobre a conduta, como também no preceito secundário, que dispõe sobre a pena privativa de liberdade. O tipo vago é absolutamente vedado. Porém, o crime vago é aquele que tem um conteúdo amplo, mas ele pode ser determinado. Nós temos, por exemplo, o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, que é o homicídio culposo. É uma espécie de crime vago. O crime vago é aquele em que nós temos também um ente, ou seja, a vítima é um ente despersonalizado. Quem é a vítima do crime de posse de droga para consumo pessoal ou tráfico de drogas? É a saúde pública, é um ente despersonalizado, tá? O crime do artigo 28 também é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa e é um crime de tipo misto alternativo ou de conteúdo múltiplo ou variado, ou seja, o indivíduo que pratica sobre o mesmo contexto fático, sobre o mesmo objeto material, sobre o mesmo entorpecente. Por exemplo, ele adquire e traz consigo, ele praticou 2 verbos nucleares, mas ele vai responder por apenas um crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Nós temos alguns verbos nucleares que são de consumação instantânea e outros que são aqueles permanentes, que a consumação se prolonga no tempo. Vamos ver. Olha só. O verbo adquirir, consumação instantânea. Guardar, permanente. Tiver em depósito, permanente. Transportar, também é permanente. Trouxer consigo. O trouxer consigo é o próprio elemento, é a própria posse de droga para consumo pessoal, daquele indivíduo que traz o entorpecente consigo, tá? Esse indivíduo vai ser submetido a quais penas? Advertência sobre os efeitos das drogas. É dizer, olha, o senhor está utilizando maconha. Você sabe quantas substâncias tem na maconha que são tóxicas e que fazem mal? Nós temos mais de 500 substâncias e uma delas faz bem. Isso é um tipo de advertência que o magistrado vai poder dar para o indivíduo que faz uso do entorpecente e é pego pelo artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso educativo. Vamos fazer uma primeira questão sobre esse tema. Questão de 2018, ó. Indivíduo não reincidente que semeie para consumo pessoal, nós vamos ver que o semear, ou seja, jogar na terra, é uma conduta equiparada, tá? Plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de produto capaz de causar dependência psíquica se sujeita à penalidade imediata de perda de bens e valores? Não. Medida educativa de internação em unidade de tratamento? Também não. Advertência sobre os efeitos das drogas? Pessoal, perfeito, ó. Advertência sobre os efeitos das drogas. Gabarito, letra C. A admoestação verbal é só no caso do não cumprimento dessas prestações, da prestação de serviço à comunidade, e aí vai ter a admoestação verbal, que eu vou explicar para vocês depois. E a prestação pecuniária? Também não é. Então vamos lá, parágrafo 1º. As mesmas medidas, essas 3 aqui, tá? Submete-se quem? Para o seu consumo pessoal. Semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. É aquele indivíduo que tem uma planta de maconha em casa, que tem uma planta de maconha de não sei quantos centímetros, vamos colocar lá 40 centímetros, 50 centímetros, mas é para o seu consumo pessoal. Nesse caso, esse indivíduo também vai responder pelo artigo 28 da Lei de Drogas, na figura do artigo 28, parágrafo 1º, tá? Parágrafo 2º, ó. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Nesse caso, o juiz vai visualizar isso aqui para saber se o crime é de uso de entorpecente para consumo próprio ou se é tráfico de drogas, tá? Isso são coisas que vão ter que ser analisadas dentro do caso concreto, perfeito? Vamos seguir então. Olha só, parágrafo 3º. As penas previstas no inciso 2, prestação de serviço à comunidade e frequência curso educativo, serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses, tá? Em caso de reincidência, e aí pessoal, olha só a pergunta que eu já deixo para vocês, essa reincidência específica ela pode se operar por qualquer crime?
No agravo regimental no habeas corpus 497.852, de relatoria da ministra Laurita Vaz, da sexta turma, que foi julgada em 2019, o que acontece? É consolidado hoje o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a reincidência, nesse caso, é específica. O indivíduo só vai poder vai ter essas penas aplicadas aqui, caso ele tenha sido condenado por posse de droga para consumo pessoal e aí novamente ele foi condenado por posse de droga para consumo pessoal. Esse indivíduo não pode ser condenado por um furto e aí depois ele ser condenado por posse de droga para consumo pessoal e ter essa aplicação de 10 meses para frequência curso educativo, por exemplo. Não pode. Ou a prestação de serviço à comunidade. Ele só vai poder ter esses 10 meses aplicados nessas duas modalidades de penas que eu falei para vocês, caso ele tenha sido condenado pelo 28 e aí novamente condenado por um 28 da lei de drogas. Certo? Prosseguindo, vamos lá. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos com gêneros públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo e recuperação de usuários dependentes de drogas. Isso aqui é o que diferencia a prestação de serviço à comunidade da lei de drogas da PSC do Código Penal, certo? Vamos lá. Parágrafo 6º. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1, 2 e 3, o que eu falei para vocês, o indivíduo vai receber uma admoestação verbal do juiz, que nada mais é do que um pito, ou seja, uma mijada, pessoal, do juiz, ou uma multa, caso ele não cumpra as medidas do inciso 1º, do inciso 2º e do inciso 3º do artigo 28 da Lei de Drogas que a gente acabou de ver. Tá? Vamos fazer uma questão sobre isso? Caso, em juízo, o usuário de drogas se recuse injustificadamente a cumprir as medidas educativas que lhe foram impostas pelo juiz, este poderá submetê-lo alternativamente à admoestação verbal ao pagamento de multa. E aí, pessoal, o que vocês acham? Olhem a pegadinha da questão. A questão fala em alternativamente. E olha o que diz o parágrafo 6º, sucessivamente. O gabarito dessa questão aqui é errado, tá, pessoal? Atenção, vamos seguir. Artigo 33, o tão famoso 33 da Lei de Drogas. Vamos lá, pessoal. Assim como eu fiz no artigo 28, já vou adiantar para vocês. Aqui nós estamos diante de um crime comum, tá? Um crime de conteúdo múltiplo ou variado, tipo misto alternativo, mais de uma conduta sob o mesmo contexto fático, sob o mesmo entorpecente e crime único de tráfico de drogas. Nós temos verbos nucleares que são de consumação instantânea e outros que são de consumação permanente, ou seja, se prolongam no tempo, tá? Trata-se de crime vago, crime de perigo abstrato, em que a própria lei incutiu a potencialidade lesiva nesse crime, tá? O que eu quero que vocês percebam? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó, aqui no artigo 33, tá? O que acontece? Nós temos dois verbos nucleares, por exemplo, importar, exportar, e eu vou falar para vocês aqui, ó, produzir, fabricar, adquirir, expor à venda, oferecer, ter em depósito. Suponhamos que o indivíduo importe para dentro do território nacional ou ele exporte para fora do território nacional cocaína. Mas ele tem em depósito maconha. Nesse caso, o indivíduo praticou, vamos botar lá, 3 verbos nucleares. O que vocês acham? Nesse contexto fático, ele vai responder por um crime de tráfico ou por 2 crimes de tráfico? Eu falei para vocês que o crime é de conteúdo múltiplo ou variado. No mesmo contexto fático, sobre o mesmo objeto material, crime único. Só que se vocês perceberem, eu falei para vocês sobre uma carga de cocaína e uma carga em depósito de maconha. Percebam que são 2 objetos materiais diferentes. Nós temos cocaína e nós temos maconha. Nesse caso, o indivíduo vai responder por 2 crimes de tráfico de drogas em concurso material, do artigo 69 do Código Penal, em que vai ter o cúmulo material das penas, vai ser somada as penas das infrações penais. A pena do tráfico simples varia de 5 a 15 anos, tá? Então, o que acontece? O indivíduo importa a cocaína ou exporta a cocaína e tem em depósito maconha, sendo pego por essa prática, vai responder por 2 crimes de tráfico em concurso material. Vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, ó, vou só pegar o ter em depósito, importar e exportar, tá? O ministrar e o prescrever, pessoal, nesse caso aqui, são crimes próprios. Só podem ser praticados por médicos ou dentistas, tá? Crime próprio nessas modalidades, tá? Ó, o que eu falei para vocês aqui, ó. Importar, exportar, remeter, preparar, tudo isso é de consumação instantânea. Produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, tudo isso é consumação instantânea. Porém, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, são crimes permanentes. São modalidades de consumação permanente. Então é isso que vocês precisam perceber. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aqui nós temos o que? O nosso elemento normativo, tá? Beleza?
Vamos lá, o parágrafo primeiro nós temos as figuras de equiparação. Ó. Nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo todos os verbos nucleares, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de droga. Por exemplo, o álcool e o éter para formar a pasta base da cocaína. Nesse caso, nós temos essa modalidade de equiparação aqui do tráfico de drogas. Quem semeia, cultiva ou faz a colheita, ou seja, coloca na terra, cultiva, rega, faz os cuidados devidos com a planta, por exemplo, faz a colheita da planta sem autorização e desacordo com determinação legal de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Mas aqui nós não somos numa grande plantação de maconha, como essas que a gente acaba encontrando aí nas fronteiras do Paraná com o Paraguai, tá? Inciso terceiro, utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consente que outrem dele se utilize. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Suponha que nós temos o bar do Seu Zé. O Seu Zé, dono do bar, ele sabe que o Joãozinho vai no seu bar todo santo dia e sabe que o Joãozinho vende pipetas de cocaína, tá? Todo dia o Joãozinho senta numa cadeira do seu bar e começa a vender as pipetas prontas de cocaína. E o seu Zé consente com isso. Nesse caso, se o Joãozinho for pego pela prática do crime de tráfico de drogas ao vender essa cocaína, o seu Zé também vai responder pelo crime de tráfico de drogas porque ele consentiu com que o Joãozinho vendesse cocaína no seu bar todo dia sentado na mesa. Tudo certo? Prosseguindo, ó. Isso aqui, pessoal, é uma inovação legislativa que veio pela lei anticrime, tá? Então, olha só, o que acontece? O indivíduo vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Pessoal, isso aqui veio para tentar derrubar a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, tá? O que acontece? Eu acredito que isso aqui já é letra morta da lei. Por quê, pessoal? Vou explicar para vocês. A súmula 145 do Supremo Tribunal fala que o flagrante ele é considerado crime impossível ou flagrante preparado quando há uma violação, há um vício na vontade do agente criminoso. O que eu estou querendo dizer? E o exemplo do tráfico de drogas é o mais corriqueiro. Suponhamos que o indivíduo policial saiba que determinado agente criminoso é um traficante. Ele se disfarça, ele não ostenta sua condição de policial e ele vai em direção desse indivíduo para comprar a droga no meio da rua. Digamos que ele compre a droga no meio da rua desse indivíduo e o agente criminoso entrega a droga para ele. No momento que o agente criminoso entrega a droga para ele, esse indivíduo, o policial dá voz de prisão em flagrante para esse indivíduo pelo crime de tráfico. Nesse caso, há um flagrante preparado e isso é considerado crime impossível. Esse inciso 4 que eu acabei de ler para vocês, ele veio para tentar derrubar essa súmula. Eu acredito que não vai passar, mas por favor, fiquem com a letra da lei caso a questão peça para vocês a literalidade da lei de drogas. Porém, se pedir o entendimento do Supremo, fiquem com a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Mas por que dessa súmula, vocês estão me perguntando agora? Porque se, por exemplo, esse policial, ele se dirige, digamos que esse indivíduo, o policial, voltando, digamos que o policial fale com o traficante no meio da rua e diga para ele, olha, eu quero comprar cocaína, você tem? Se esse indivíduo não tem cocaína consigo naquele momento, nós não vamos conseguir falar em flagrante, preparado e crime impossível. Digamos que esse indivíduo criminoso ele saia daquele local e vá até a residência dele, onde ele tem em depósito a cocaína. Nesse momento, o policial vai poder prender esse indivíduo em flagrante, porque esse indivíduo tem em depósito cocaína. Ele guarda cocaína. O que quer dizer? É um crime permanente que se consuma ao longo do tempo. Aí, nesse caso, o policial pode prender ele em flagrante. Agora, já, se o indivíduo vendesse automaticamente naquele ato de compra e venda no meio da rua, o flagrante era preparado e aí nós estaríamos diante de um crime impossível. Não poderia se configurar a prática do crime de tráfico de drogas, certo? Vamos dar seguimento, pessoal. Olha só, a gente está quase chegando ao final da nossa aula aqui, já deu 58 minutos, mas eu vou acabar pelo menos a lei de drogas com vocês, para que vocês fiquem com bastante informação a respeito. Conseguimos visualizar pelo menos 3 legislações aqui, conseguimos visualizar a lei de abuso de autoridade, a lei de tortura e também a lei de drogas, tá? Vai ficar o Estatuto do Desarmamento e também a lei dos crimes ambientais, tá?
Tem na nossa plataforma gravado a lei o Estatuto do Desarmamento e também a lei de crimes ambientais que foi gravado por mim. Vocês podem aí visualizar na nossa plataforma, que são aulas atualizadas conforme o pacote anticrime, tá tudo certo e vai ser suficiente para a sua preparação do concurso. Vamos lá. Parágrafo 4º fala do tráfico privilegiado. Na verdade, nós não estamos diante de um tráfico privilegiado. Isso já é um erro semântico. Nós estamos diante de uma minorante e não um privilégio. Então, seria tráfico minorado. Mas vamos lá. Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, que são as figuras de equiparação, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em PRD. Isso aqui, pessoal, tá extirpado do artigo 33, parágrafo 4. É possível, sim, a conversão de PPL em PRD nos crimes de tráfico, tá? Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Então, qual é o primeiro requisito? O indivíduo tem que ser primário, tá? Agente primário. Ele tem que ter bons antecedentes. Ele não pode se dedicar a atividades criminosas e não pode integrar organização criminosa. Então, aqui e aqui, tá? Agora, o que acontece? Esses requisitos, pessoal, eles são todos cumulativos e subjetivos. Nós temos que olhar diretamente para o agente criminoso. Nós temos que olhar para aquele agente e ver. Esse indivíduo é primário? Esse indivíduo tem bons antecedentes? Esse indivíduo se dedica a atividades criminosas? Esse indivíduo integra a organização criminosa? Se ele não preencher, na verdade, se ele tiver esses requisitos aqui, bons antecedentes, primário, e não integrar e nem se dedicar à atividade criminosa, ele tem o direito de ter a aplicação da minorante do artigo 33, parágrafo 4º, tá? Isso são requisitos subjetivos que dizem respeito ao próprio agente e cumulativos. Todos devem estar presentes naquele momento, tá? Olha só, o tráfico privilegiado, ele é equiparado a crime hediondo? Pessoal, a Lei 8.072, ela adotou o sistema legal de crimes hediondos, ou seja, só são considerados crimes hediondos aqueles que estão previstos expressamente no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Primeiro que o crime de tráfico de drogas ele é equiparado a hediondo, ele não está na Lei 8.072. E o tráfico minorado, o tráfico privilegiado, ele não é considerado crime hediondo, certo? Vamos seguir então. Olha só, uma questão aqui para a gente fixar. Com base na lei de drogas, julgue o item a seguir. O agente primário de bons antecedentes que não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa pratica o denominado tráfico privilegiado, o que resulta de redução de pena. Esses requisitos são subjetivos e cumulativos, pessoal. Perfeito. Gabarito certo aqui para nossa questão de número 5, tá? Vamos seguir, ó, para fechar a lei de drogas. O crime de associação para o tráfico. Associarem-se duas ou mais pessoas. Primeiro, trata-se de um crime comum, porém é um crime de concurso necessário. Precisam de duas ou mais pessoas para se configurar a associação para o tráfico, tá? Para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34. 34 é o petrechos para o tráfico, tá? Eu deixei aqui os principais, que são os que mais caem em concurso. O 33, o 35 e o 28, tá? É necessária a estabilidade e permanência associativa para a configuração do delito, pessoal? O STJ se manifestou recentemente, 13 de outubro de 2020, sobre essa questão. É necessário, sim, a estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação ao tráfico. E aí o que acontece? Nós temos um tráfico e uma associação ao tráfico, são duas condutas diferentes. As condutas, os 18 verbos nucleares, escolham um, por exemplo, que aquela associação criminosa, a associação para o tráfico tenha praticado. Por exemplo, importar cocaína para o território nacional, eles praticaram uma conduta de importar e a outra conduta é de se associar. Então, nós temos dois crimes, o tráfico e a associação ao tráfico em concurso material, artigo 69 do Código Penal. Tá? Voltando. Pela gravidade do crime, ele pode ser considerado hediondo? Pessoal, é o que eu falei para vocês. A Lei 8.072 adotou o sistema legal. Nesse caso, a associação para o tráfico ela não está prevista no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Então, nós não podemos falar que a associação ao tráfico é um crime equiparado a hediondo, certo? Vamos lá, ver se já encerrou a nossa lei de drogas. Faltando as majorantes, tá? Vamos lá. Sobre as majorantes, pessoal, tá? A do inciso 1º. As penas previstas no artigo 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3 C. Primeiro, a natureza, a procedência da substância ou produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito.
Vejam o que diz a súmula 607. A majorante do tráfico transnacional de drogas se configura com a prova da destinação internacional da droga, ainda que não consumada a transposição de fronteira. Pessoal, isso aqui é idêntico àquela questão que nós fizemos na nosso segundo simulado para agente da PF, que eu tratei com vocês sobre o tráfico interestadual, tá? Eu falei para vocês sobre o tráfico interestadual e eu vou falar de novo aqui. Nós estamos quase chegando lá no artigo 40, inciso 5. Para o tráfico transnacional e para o tráfico interestadual, é desnecessária a transposição de fronteiras. Somente a intenção do agente de praticar o tráfico transnacional ou interestadual já é o suficiente para configurar a incidência dessa majorante. Combinado? Aqui nós também temos outra súmula, que é a súmula 528 do Superior Tribunal de Justiça, que fala que a competência para julgar o tráfico transnacional é da subseção judiciária de apreensão da droga, ou seja, digamos que a droga foi apreendida no aeroporto internacional de Guarulhos, vai ser a subseção judiciária federal da comarca de Guarulhos que vai processar esse tráfico internacional, tá? E esse tráfico pode ser praticado até pelo correio, pessoal, uma mercadoria que vem importada do correio pro Brasil aqui, chega no aeroporto de Guarulhos, é um tráfico internacional, tá? Vamos voltar. Aqui, ó, inciso 2º, o agente pratica o crime prevalecendo de função pública ou no desempenho de missão, educação, poder familiar, guarda ou vigilância, circunstâncias objetivas, tá? Inciso 3º, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependente de droga ou reinserção social de unidades militares, policiais ou em transporte público, tá? Vou explicar uma coisa para vocês sobre o transporte público, tá? O que acontece? Aqui, primeira coisa, esse rol é taxativo, tá? São somente essas as hipóteses em que vai poder incidir essa majorante. Não posso aumentar esse rol aqui de jeito nenhum, tá? Sobre o transporte público, o indivíduo só vai responder só vai ter essa majorante caso ele pratique o tráfico no transporte público, ou seja, ele se utiliza do transporte público para vender drogas. Ele passa o dia inteiro dentro de uma linha de ônibus vendendo droga, tá, pessoal? Nesse caso, vai incidir a majorante do artigo 40, inciso 3º, por conta do transporte público. Agora, se esse indivíduo só se utiliza do transporte público para pegar essa droga e entregar do outro lado da cidade para outra pessoa, não vai incidir a majorante. A majorante só incide se o indivíduo ficar dentro do transporte público, por exemplo, o dia inteiro vendendo droga. Tá? Ele pega uma linha aqui, pega outra linha lá, tem os seus usuários que frequentam aquelas linhas de ônibus urbano, de transporte coletivo, e ele começa a vender droga ali dentro. Tá? Aí sim vai incidir a majorante. Voltando. Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, com emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Na grande maioria dos casos, há sim aqui a incidência nos crimes de tráfico de drogas, principalmente do emprego de arma de fogo ou processo de intimidação difusa, né? O que acontece aqui? As facções criminosas, as pessoas que cometem o tráfico de drogas, geralmente, 99,9%, para não dizer 100% dos casos, se utilizam de grave ameaça com emprego de arma de fogo, tá? Inciso 5, ó. Caracterizado o tráfico entre Estado da Federação e entre esse e o Distrito Federal. Súmula 587 do STJ, ó. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha por motivo diminuído ou suprimida a capacidade de entendimento ou de diminuição. Criança ou adolescente é o artigo 2º do ECA, pessoal, tá? O artigo 2º do ECA, de criança de 0 até 12 anos de idade, criança, e de 12 até 18 incompletos, o adolescente, tá? O agente financiar ou custear a prática do crime. Aqui, pessoal, é uma majorante específica para aquele indivíduo que financia uma única vez, ou seja, aquele indivíduo custeia a prática do tráfico uma única vez. Nesse caso, vai incidir a majorante, porque nós temos um crime específico, é o do artigo 36, que é financiar ou custear o tráfico de drogas. Aí, nesse caso, é um crime específico para aquele cara que reiteradamente coloca dinheiro dentro do tráfico de drogas, tá? Agora, financiou uma vez esporadicamente ou outra vez esporadicamente, nesse caso, aí não vai incidir o crime em si, vai incidir a majorante, tá? Vamos dar seguimento aqui, pessoal, tá? Olha só. Vamos fazer uma questão aqui para nós fechar, então. Questão número 6. No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética
seguida de uma prova a ser julgada com base nas disposições. Durante uma vistoria no estado do Paraná, em passageiros que viajavam no ônibus de Foz do Iguaçu para Florianópolis, policiais rodoviários federais encontraram 6 quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena de Lucas, não se considerará uma agente do tráfico interestadual? Pessoal, errado. Vai ser considerado sim, conforme a súmula 587 do STJ. Certo, pessoal? Olha só, sobre o procedimento penal, tá? Opa, eu tava tava filmando eu e não tava filmando a questão de vocês. Então vamos voltar aqui, pessoal. O indivíduo tava viajando de Foz do Iguaçu para Florianópolis, tá? Policiais rodoviários encontraram 6 quilos de maconha na mochila dele e ele foi preso em flagrante, tá? Nessa situação, no cálculo da pena, não vai se considerar uma agente do tráfico. Nesse caso, tá incorreto. Por quê? Porque vai se considerar, sim, independente de não ter feito a transposição de fronteiras, com base na súmula 587 do STJ, tá? O que eu organizei aqui para nós fecharmos a lei de drogas, tá? O procedimento penal, o procedimento processual penal, como é que funciona? Prestem atenção. Vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Primeira coisa, nós temos a denúncia no crime de tráfico de drogas, tá? A denúncia, diferentemente do prazo geral do artigo 46 do Código de Processo Penal, que é 5 dias para réu preso, se o indivíduo estiver sendo investigado pela prática de tráfico de drogas, a denúncia poderá ser oferecida em até 10 dias, tá? E também vai ser arrolada até 5 testemunhas, diferente do procedimento comum ordinário do processo penal, que são 8 testemunhas. O procedimento comum sumário do processo penal prevê 5 testemunhas. Dessa denúncia, nós vamos direto para a notificação aqui, ó, tá? Essa notificação para defesa prévia em 10 dias é o artigo 55 da Lei de Drogas e aí depois vai para o Ministério Público ofertar a réplica. Depois da réplica, nós temos o ato de recebimento ou rejeição. O recebimento está no artigo 56 da Lei de Drogas e a rejeição é o artigo 395, inciso 1, 2 ou 3 do Código de Processo Penal, quando a denúncia for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição da ação ou quando faltar justa causa, provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, tá? Se houver a rejeição da denúncia, é possível o recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Porém, se a denúncia for recebida, o indivíduo vai ser citado, tá? Só que aí ele já apresentou a defesa prévia. Então, o indivíduo foi notificado, apresentou a defesa prévia, depois ele é citado. Ele é citado para quê? Para audiência de instrução, debates e julgamento, tá? Na audiência, que vai ser no prazo de 30 dias, vai ser ouvida as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, as acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório, diligências que tenham surgido dentro da audiência e os debates. Logo em seguida vai ter a sentença e da sentença cabe a apelação. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, o interrogatório, primeiro ou último ato da instrução. O interrogatório na Lei de Drogas, ele era o primeiro ato da instrução. Porém, o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus aqui, ó, 127.900 de 2016, decidiu que o interrogatório na Lei de Drogas deveria observar o procedimento comum ordinário do Código de Processo Penal e ser o último ato da instrução processual, tá? Voltando, ó, só para nós fecharmos, eu comecei direto pela denúncia, mas vamos voltar para o inquérito policial, ó. Todo esse procedimento aqui vai ser idêntico, a gente só vai acrescentar o inquérito policial que viria antes. O inquérito policial para o indivíduo que foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ele vai ter que se concluir em 30 dias se ele estiver preso ou 90 dias se estiver solto. O delegado de polícia vai relatar e vai mandar para o Ministério Público, tá? O Ministério Público ou ele vai oferecer denúncia ou ele vai requisitar diligências que sejam imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, conforme o artigo 16 do CPP, tá? E o inquérito policial ele vai ter que ter um laudo preliminar de constatação da droga, que tenha substância entorpecente. Por exemplo, digamos que o tetrahidrocannabinol está presente na maconha. É necessário que esteja elencado que essa substância tetrahidrocannabinol, que é o psicoativo capaz de causar dependência física ou psíquica da maconha, está previsto naquela substância que foi apreendida. Por isso não tem como oferecer denúncia, não há materialidade, tá? O artigo 50, ó, é necessário o laudo definitivo para a condenação. O que acontece, pessoal? Para o oferecimento da denúncia, é necessário apenas o laudo preliminar, tá? Esse laudo preliminar sendo ratificado, depois o laudo de constatação, o laudo de constatação definitivo a condenação do indivíduo pela prática do crime de tráfico de drogas, tá? Vamos voltar aqui, ó. Desse modo, pessoal, a gente encerra... aqui, ó, o Ministério Público ainda pode requerer o arquivamento com base no artigo 28 do CPP, tá? Só que esse arquivamento, esse artigo 28 do CPP, só para avisar para vocês, esse artigo do 28 do CPP, ele tá em vigor ainda. Porém, a lei anticrime alterou o artigo 28 do CPP e hoje o Ministério Público ele não mais requer o arquivamento, ele ordena o arquivamento.
Antes o arquivamento passava pelo Poder Judiciário. Agora, com o novo artigo 28 do Código de Processo Penal, o arquivamento vai para dentro da estrutura do Ministério Público, para o órgão de revisão do Ministério Público. Porém, esse artigo 28 está suspenso por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta no Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Então, dando seguimento aqui, ó. O Estatuto do Desarmamento. Pessoal, como o nosso tempo para nossa aula ele já se esgotou, a gente está com 1h15 aqui, o meu período era 1 hora, nós vamos ficar com o Estatuto do Desarmamento e com a Lei dos Crimes Ambientais em haver, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa matéria, vocês podem vir me procurar, não hesitem em me procurar. Eu faço questão de conversar com vocês, explicar os crimes do Estatuto do Desarmamento e também as questões envolvendo os crimes ambientais, tá? Mas eu não posso ocupar o período de outro professor aqui, tá? Seria uma indelicadeza minha. Então, esse material vai ficar à disposição para vocês, tá? Não se preocupem com isso e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. Eu desejo um ótimo estudo, que vocês consigam alcançar o tão almejado cargo público. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!